Sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E no vídeo que estamos gravando agora, eu quero trazer uma palavra sobre o Senhor Jesus. Então é um estudo cristocêntrico, ou dentro da cristologia, que é a matéria que estuda sobre Jesus. Nesse estudo, ou nessa palavra, eu irei tratar sobre a doutrina dos estados de Cristo. A doutrina dos estados de Cristo, ela engloba esses dois aspectos da vida do Senhor Jesus. O primeiro estado de Cristo é o de humilhação, e o segundo estado de Cristo é o de exaltação. Cristo foi tremendamente humilhado para ser poderosamente exaltado. E um texto nas Escrituras que relata bem isso é Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Em Filipenses 2, do versículo 6 ao 8, fala especificamente sobre o estado de humilhação. Olha o que diz. Vamos começar pelo 5, só para que a gente entenda. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então aqui a gente verifica o estado de humilhação de Jesus. Agora o segundo estado de exaltação, ele vai do versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o estado de humilhação de Jesus. Porque as pessoas acham que Jesus foi humilhado somente por causa da cruz. E isso não é verdade. A cruz, ela tem um significado muito amplo na humilhação de Jesus. Mas a humilhação de Jesus, começou muito antes disso. Então vamos verificar os estágios da humilhação do Senhor Jesus. Vamos lá? Primeiro passo da humilhação de Jesus, a primeira etapa, a primeira fase, começa na encarnação, ou seja, quando ele é gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus ele teve que se despir da sua glória, ele teve que abrir mão do céu, da presença do seu Pai Celestial, ele teve que abrir mão dos anjos que estão diante do trono do Senhor, para descer aqui e se humilhar e ser semelhante a cada um de nós. Então, a humilhação de Jesus já começa na sua concepção, no seu nascimento. Meus irmãos, vamos prestar atenção. Deus, ele é o provedor de todas as coisas. Deus providencia tudo para a sustentação do universo. É Deus que cuida de todas as coisas. Agora, Jesus, o Deus homem, ou seja, o Emanuel, o Deus entre as pessoas, está chorando com fome e necessita que os seus pais interpretem o seu choro e entendam que ele está com fome e que Maria o alimente com o seu leite maternal. O Deus que estende as suas mãos
e todos enchem-se de bens. Aquele que se virar o seu rosto, todos morrem, está com fome, está dependendo da criatura para saciar o seu desejo de se alimentar. Ele agora está sujo, com urina, com vomito ou com outras coisas, e necessita que os seus pais deem banho nele. Precisa que os seus pais o limpem, o lavem, o Deus Todo-Poderoso. Então, a humilhação de Jesus já começa na encarnação, no ato dele se fazer homem como cada um de nós. Então, esse é o primeiro passo da sua humilhação. O segundo estágio da humilhação de Jesus, o segundo passo, a segunda etapa, acontece durante toda a sua vida, nos seus sofrimentos. Jesus, ele sofreu durante toda a sua vida, no corpo e na alma. No corpo, ele sofreu as coisas que nós sofremos. Ele sofreu com calor, com frio, com fome, com sede, porque nem sempre que a gente está com sede, a gente pode beber água. Imagina no Oriente, que é um lugar extremamente quente de dia, por causa dos lugares desertos. E nem sempre que a gente está com fome, a gente pode se alimentar instantaneamente. E Jesus, ele passou por tudo isso: frio, calor, sono, cansaço, fadiga. Tudo isso que enfrentamos, ele enfrentou no seu corpo. E Jesus, ele enfrentou sofrimentos na sua alma, porque ele, como a segunda pessoa da divindade, o Deus homem, santo, justo, zeloso, puro, transcendente, ele foi tentado em todas as coisas. Ele não foi tentado somente naquele relato que nós temos específico da Bíblia. Ele foi tentado, e no Evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos, que tem a mesma visão, diz que o adversário ausentou-se de Jesus por um tempo. Então, ele foi tentado em todas as coisas, naquilo que nós passamos. Então, ele sofreu na sua alma. Ele sofreu na sua alma ao ver a desobediência das pessoas com Deus, a rebeldia das pessoas em relação ao seu Criador. Então Jesus, ele sofre durante toda a sua vida, ele é humilhado durante toda a sua vida no seu corpo e na sua alma, com diversos tipos de sofrimento. E em terceiro lugar, o terceiro estágio do sofrimento de Jesus, ou da sua humilhação, é a cruz do Calvário. Aí sim nós chegamos aqui no ponto mais alto da sua humilhação. É quando ele tem que substituir o ser humano pecador e se tornar, se fazer maldito no lugar do homem e dos seus pecados. Jesus, ele vai para a cruz, ele sofre e ele é condenado, ele recebe a ira de Deus no nosso lugar, e então ele diz que está consumado todas as coisas e morre. Aqui é o ponto alto do sofrimento de Jesus, mas ainda não é o último estágio da humilhação de Jesus. Em quarto lugar, o último estágio da humilhação de Jesus, o último passo da sua humilhação, é a sepultura. Jesus não teve nem sepultura própria. O Deus dono de